para a sua vida nesta noite uma parábola que fala sobre o perdão. E quando eu coloquei para esse momento eu falar de perdão, eu comecei a buscar e encontrei algo interessante na Bíblia Sagrada. Isso é importante para a nossa vida. Porque no livro de Mateus, no capítulo 18, e no versículo 23, nós vamos ler uma parábola. E eu sei que essa parábola vai falar muito ao seu coração. Eu sei que Deus, Ele quer falar contigo nesta noite. Porque em qualquer situações da nossa vida, nós temos que ter, ou seja, ser capaz de perdoar. E certa feita, o próprio Jesus, ele estava em um dos seus momentos de discurso. Ele propôs para aquele povo uma parábola. E ele estava mencionando que o reino do céu poderia ser comparado àquela parábola que ele estava dizendo. E que parábola era essa? Que em um determinado lugar havia um rei. E esse rei resolveu um dia acertar as contas com um dos seus devedores. E aquele devedor dele era um servo dele. Embora naquele dia aquele rei, ele acordou convicto para aquela decisão. Hoje eu vou resolver a minha conta que eu tenho com o meu servo. E aí, ele começou a fazer o quê? Ele começou a somar as contas que o seu servo devia. E, mediante aquela soma, aonde ele estava somando, ele viu que o valor que o servo dele o devia era um valor muito grande, a qual aquele servo chegou a dever ele 10.000 talentos. E ele, percebendo que de maneira nenhuma aquele servo poderia pagar. E aí naquela época, quando a pessoa ela tinha uma dívida muito grande, era pegado o filho, a esposa ou o próprio devedor para levar para ser prisioneiro, para pagar aquela dívida. E foi o que foi feito. Ele pegou e decidiu levar ele prisioneiro, ou seja, levar sua esposa, os seus filhos, no lugar daquela dívida, para que eles trabalhassem para ele.
E aquele servo, humildemente, aquele servo se humilhou diante daquele rei e implorou, pedindo perdão, para que aquele rei o perdoasse ele daquela dívida. E ele começou a declarar para aquele rei: seu servo não tem como pagar essa dívida. Não faça isso comigo. Não faça isso. E aí, aquele rei, ao ouvir a declaração daquele servo, ele resolve tomar uma atitude. Ele resolve perdoar aquele servo. E aquele rei, dizendo para aquele servo, porque aquele servo teve compaixão daquele, ou seja, aquele rei teve compaixão daquele servo e perdoou as suas dívidas e deixou ele embora livre para a sua casa. Só que algo acontece muito diferente daquilo que às vezes você pode imaginar. O que acontece? Após aquele servo sair diante daquele rei, a mais adiante, aquele mesmo servo que foi perdoado pelo aquele rei daquela dívida que ele tinha, que era de 10.000 talentos, aquele servo, após sair, mais adiante, ele encontra com um dos seus devedores. Isso é importante a gente entender. E quando aquele servo que foi perdoado daquela dívida passada, ele encontra o seu devedor mais na frente, embora aquele devedor devia para ele 100 denários. 100 denários. Aquele homem agora, encontrando o seu devedor, ele fez o quê? Ele de maneira nenhuma, ele perdoou a dívida daquele servo. Olha, para você entender, aquele mesmo servo que foi perdoado de uma dívida que seria impossível pagar, agora ele não vai perdoar o seu devedor. Que a dívida que ele deveria, ou seja, que seu devedor devia para ele, não chegaria nem uma ponta, por que não dizer, do que ele estava devendo para aquele rei. E ele simplesmente fez o quê? Ordenou que mandasse prender aquele homem. Mandou que pudesse aprisionar aquele homem. E ele importunava aquele homem todos os dias para que ele pagasse aquela conta. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos observar aonde está o valor de um perdão. Porque quando nós falamos de perdão, é algo que divide muitas opiniões quando nós falamos de perdão.
Isso é algo que muitas pessoas às vezes elas nem resolvem comentar quando se trata de perdão. Mas aqui nós vamos aprender algo de Deus para a nossa vida. Como aquele rei resolveu naquele dia acertar a conta que ele tinha com aquele servo. E embora aquele servo estava devendo para ele 10.000 talentos. Entenda, aquele servo estava devendo para aquele rei 10.000 talentos. E naquela época, na época romana, um talento era equivalente a 6.000 denários, sendo um denário quase equivalente a uma diária, ou seja, de um trabalhador. Se nós formos calcular a dívida que aquele homem, aquele simples servo devia ao rei, era equivalente a 3 bilhões de dólares nos dias de hoje. E se nós podemos analisar, seria impossível aquele simples servo pagar aquela dívida para aquele rei. Olha onde está o dever do perdão. Porque quando nós olhamos para essa história, para essa parábola que aquele rei perdoa aquele simples servo por dever equivalente a 3 bilhões de dólares. Entenda, aquele servo que recebeu essa graça, esse perdão, quando ele sai da casa daquele rei, mais adiante, ele vai encontrar um dos seus devedores. Entenda. E quando ele encontra um dos seus devedores, o que acontece? Ele olha para o seu devedor, que o seu devedor estava devendo para ele 100 denários. E 100 denário, cada denário era um dia de trabalho. Ou seja, a dívida que aquele homem estava devendo para aquele servo que foi perdoado de uma dívida tão grande, com 3 meses de trabalho, ele quitaria 3 meses a 3 meses e meio de trabalho. Mas aí ele fez o quê? Ele perdoou. Aqui que nós falamos e nós vemos o poder do perdão. Porque nós conhecemos, e eu conheço pessoas que é simplesmente como esse servo. Eles querem ser perdoados, mas não querem perdoar. Você conhece pessoas desse jeito? Olha, aquele simples servo pediu para o rei: Senhor, perdoa a minha dívida. Eu não consigo pagar essa dívida. Eu não tenho condição de pagar essa dívida. E o rei fez o quê? Tendo compaixão daquele servo, perdoou a dívida. Mas chegou a hora daquele servo. E na hora que chegou a hora do servo, o servo fez o quê? O servo não perdoou aquela
dívida daquele homem. Olha que aquela dívida nem chegava um ponto do que ele estava devendo, ou seja, do que ele foi perdoado. É interessante isso aqui. Porque eu conheço pessoas, volto a dizer, pessoas que vivem a vida toda querendo ser perdoado. Querendo perdão, querendo perdão, querendo perdão. Mas na real, essa pessoa não é capaz de perdoar alguém. E foi o que aconteceu com aquele homem. Ele implorou tanto um perdão, mas quando chegou na vez dele, ele não quis perdoar aquele devedor dele. Sabe o que ele fez? Ele, além de importunar aquele seu devedor, ele foi tão cruel. Ele foi um servo injusto com aquele homem, ao ponto de pedir que aquele devedor dele fosse parar em uma prisão. Entenda a crueldade daquele simples servo, que a princípio estava demonstrando ser tanto humilde. Aquele servo a princípio estava demonstrando ser tanto humilde, ter tanta compaixão, mas quando chegou a sua vez, ele não quis saber de nada. É isso que acontece com muitas pessoas. Quando chega na vez deles de perdoar, eles correm. Imagina, talvez você já parou em situações, eu mesmo já me deparei em situações que eu fiquei me perguntando, Senhor, imagina se fosse eu nessa situação, por essa pessoa. Tem misericórdia. Mas o que acontece? A conta veio para aquele homem. Porque quando aquele homem, aquele servo que foi perdoado da sua dívida, tratou tão mal aquele outro devedor dele, as pessoas que estavam em volta ficaram revoltados. E simplesmente fizeram o quê? Foram lá e comunicaram ao rei que o perdoou a dívida, dizendo para o rei o que tinha acontecido. E o rei simplesmente veio, mandou pegar novamente o servo que foi perdoado da dívida e o ordenou que ele pagasse a dívida. Ou seja, da mesma maneira que ele estava fazendo com aquele homem. Quando eu olho para esse texto, eu fico a imaginar, nós não podemos somente querer o perdão. Você não queira somente, eu quero o perdão. Seja capaz também de perdoar. Porque se aquele homem fosse capaz de perdoar, ele não passaria pelaquela situação. Aquele homem demonstrou que ele só queria o quê? Perdão. Mas ele não queria perdoar. Mas eu te digo, a conta daquele homem chegou. E que essa palavra, ela possa falar no teu coração. E que essa palavra, ela possa adentrar no seu coração. Às vezes existe dentro do seu coração esse perdão que ainda falta. Não queira
somente ser perdoado, mas queira também liberar perdão. Não seja insensato ou ignorante como aquele simples servo foi. Foi perdoado de uma dívida que era impagável. Quando chegou na vez dele, ele não quis perdoar. E que nós possamos perdoar. Porque quando o próprio Jesus, ele nos ensina na oração do Pai Nosso, ele nos ensina o quê? Ele nos ensina: perdoai-vos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Primeiro, para nossa dívida ser perdoado, nós precisamos perdoar também os nossos devedores. Olha o que o próprio Jesus nos ensinou. E para nós alcançarmos qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos ser capazes de perdoar. Eu sei que às vezes isso talvez confronta muito o seu coração. Mas eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus. Você precisa perdoar. Independente das circunstâncias. Embora que a dívida seja grande ou seja pequena, você precisa perdoar. Embora a dívida que aquele homem ou que aquela mulher te deve é muito mais além do que amanhã você vai encontrar outros que estão te devendo. Você precisa ser capaz de perdoar. Porque quando nós perdoamos, nós alcançamos de Deus a misericórdia. Nós alcançamos de Deus a grandeza. Nós alcançamos de Deus as maravilhas. Nós alcançamos de Deus o mais precioso, que é a vida eterna. Olha aquele homem, por não ter coragem, por não ter força de perdoar, ele fez o quê? Ele voltou para pagar a sua dívida. E que essa palavra possa refletir no seu coração. Dorme com essa palavra. Não seja como aquele servo ingrato. Perdoa. Eu sei que quando a gente fala de perdão é algo que nos confronta, nos machuca, mas perdoa. Perdoa, porque quando você perdoar, você vai ver a importância que está no perdão. E que Deus em Cristo abençoe a sua vida. E que esta palavra ela possa continuar falando ao teu coração. E que Deus abençoe a sua vida. Perdoa.